Hoje você descobrirá a história completa da Bíblia. Você fará uma jornada pelos testamentos Antigo e Novo, da criação até a revelação final. Prepare-se para ser transformado nessa jornada épica. Cada página da Bíblia ganhará vida diante dos seus olhos. A promessa é clara. O convite foi feito. Mergulhe e deixe a Bíblia transformar sua vida. Tudo começou no início, antes do próprio tempo, no vazio absoluto. Somente Deus existia. Deus nunca teve um início. Ele sempre foi. Não tem origem. Ele é a origem de tudo. Não foi criado. Ele é o Criador. De repente, uma explosão de luz rasgou o vazio. Haja luz. Comandou uma voz poderosa. E o universo se encheu de um brilho ofuscante. Os céus se estenderam e a terra se levantou, coberta por vastos oceanos e paisagens desérticas. Deus observou sua criação. E, no silêncio, decidiu o próximo passo. Façamos o homem à nossa imagem. Com emoção, ele esculpiu do pó um ser à sua semelhança. Adão, declarou ele. E o homem abriu os olhos, contemplando um mundo recém-nascido. No entanto, algo faltava. Deus viu a solidão nos olhos de Adão. E, com firme determinação, decidiu: não é bom que o homem estejas. Enquanto Adão dormia, Deus tomou uma costela dele e fez Eva. Ao despertar e vê-la, o assombro de Adão foi completo. Ossos dos meus ossos, exclamou Adão, incapaz de desviar o olhar. Eva olhou para trás, com um misto de curiosidade e espanto. Nos olhos dela, o reflexo de um mundo inexplorado. Mas no jardim do Éden, nem tudo era pacífico. Nas sombras, uma figura astuta observava. A serpente, com um sorriso malicioso, se arrastou até Eva. Deus realmente disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Isso sussurrou dúvida. Eva hesitou, mas respondeu: nós podemos comer do fruto de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não morrerá. A voz da serpente ficou mais intensa, cheia de sedução. Ao contrário, seus olhos serão abertos e você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. O desejo de saber o proibido acendeu-se no coração de Eva. Ela pegou o fruto e o come, oferecendo também a Adão, que, sem hesitação, fez o mesmo. De repente, eles perceberam sua nudez e sentiram vergonha pela primeira vez. Naquele momento, o jardim se transformou. Os céus escureceram e trovões ressoaram. Deus apareceu. Seu rosto uma mistura de dor e fúria. O que você fez, Adão? Sua voz soava como um martelo. Tremendo, Adão apontou para Eva. A mulher que você me deu me ofereceu o fruto. E eu como. Eva, com lágrimas nos olhos, murmurava: a serpente me enganou. O veredito foi rápido e devastador. Maldita é a terra por sua causa. Com dor, você comerá dela todos os dias da sua vida, declarou Deus. E para Eva, multiplicarei grandemente sua dor no parto. Com dor você dará à luz filhos. A serpente foi condenada a rastejar sobre seu ventre e comer pó. A harmonia do Éden foi destruída para sempre. Adão e Eva, expulsos do paraíso, enfrentaram um mundo árido e desconhecido. Enquanto caminhavam, o jardim sumia de sua vista, e o primeiro pôr do sol fora do Éden foi tingido de vermelho. A criação do universo, cheia de maravilhas e tragédias, marcou o início de uma história eterna de luta, redenção e esperança. Na planície árida a leste do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o primogênito, lutava sob o sol escaldante, arrancando ervas daninhas. Abel, seu irmão mais novo, guiava seu rebanho pelos campos, com o rosto iluminado por uma paz desconhecida para Caim. Um dia, Caim gritou: Abel, Deus parece estar satisfeito contigo, mas não com minhas ofertas. O que você tem que eu não tenho? Abel, acariciando suavemente um de seus cordeiros, respondeu calmamente: é o coração, irmão. Deus olha para o coração. As palavras de Abel ecoaram na mente de Caim, como uma bateria implacável. Dias se passaram, e a inveja cresceu dentro dele como uma sombra escura. Certa noite, sob um céu estrelado, Caim tomou uma decisão. Vem ao campo comigo amanhã, disse a Abel, com os olhos escondendo suas verdadeiras intenções.
Ao amanhecer, os irmãos se encontraram no campo. A tensão era palpável. O ar estava denso. Por que Deus te favorece e não a mim? Perguntou Caim. Sua voz um sussurro perigoso. É sobre a nossa fé. Caim. Deus quer que ofereçamos sinceramente o melhor. Respondeu Abel, inconsciente da ameaça iminente. De repente, a calma do campo foi quebrada por um som áspero. Caim, com uma pedra na mão, atingiu Abel na cabeça. Abel caiu ao chão, seus olhos cheios de surpresa e dor. Caim, meu irmão. Ele murmurava antes que sua voz fosse silenciada para sempre. A terra, que até aquele momento tinha sido um palco de vida, se tornou a primeira testemunha do crime mais antigo. O sangue de Abel embebeu a terra, clamando por justiça aos céus. Caim, com as mãos trêmulas e manchadas de sangue, olhou em horror para o que havia feito. De repente, uma voz ecoou em sua mente, forte e onipotente. Onde está seu irmão Abel? Eu não sei. Sou eu o guarda do meu irmão? Respondeu Caim, sua voz quebrada pelo medo e culpa. Deus declarou severamente: o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Você será amaldiçoado, banido, desta terra que abriu a boca, para receber o sangue do seu irmão. Naquele momento, a vida de Caim mudou para sempre. A terra, que antes dava frutos sob seus cuidados, se tornou árida. Ele vagou como um exilado, marcado pelo seu pecado, carregando o fardo de ser o primeiro assassino da história. A tragédia de Caim e Abel foi gravada no coração da humanidade, um lembrete eterno dos poderes destrutivos, da inveja e do ódio. O tempo passou, mas a terra se tornou corrupta. A maldade do homem era grande. Deus, olhando para baixo com tristeza, decidiu pôr um fim à depravação. Nesse escuro cenário, um homem se destacou por sua retidão. Noé. A voz de Deus trovejou profundamente e claramente. Noé, decidi destruir toda a carne, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Construa uma arca de madeira de ciprés. Faça quartos na arca, e a cubra por dentro e por fora com pêssem. Sem hesitar, Noé obedeceu. Ele trabalhou incansavelmente, cada martelada, ressoando como um julgamento, contra a corrupção do mundo. Seus vizinhos zombavam dele, suas risadas cheias de escárnio. Construindo um barco em terra seca, Noé, você está louco. O julgamento está vindo. Noé respondia, com a voz firme e os olhos cheios de convicção. Os dias se transformaram em meses, e os meses em anos. Por fim, a arca foi completada. Leve sua família e 2 de cada tipo de animal. O dilúvio cobrirá a terra. Deus ordenou. A tensão aumentou à medida que os animais, guiados por uma força invisível, marcharam para dentro da arca. A porta se fechou, e um silêncio amedrontador envolveu a terra. Então o céu escureceu subitamente. As primeiras gotas caíram, seguidas por uma chuva torrencial implacável. A princípio, as pessoas observaram curiosas, mas logo foram tomadas pelo pânico. Noé estava certo. Gritavam elas, correndo para a arca, batendo desesperadamente na porta. Deixe-nos entrar. Mas era tarde demais. As águas subiram rapidamente, engolindo cidades e montanhas. Dentro da arca, Noé e sua família ouviam o tumulto do julgamento divino, seus corações cheios de medo, mas também de esperança. Deus, por que nós? Perguntou um dos filhos de Noé, sua voz trêmula. Porque encontramos favor aos olhos dele. Respondeu Noé, suas palavras cheias de gratidão e admiração. Por dias e noites, a chuva não cessou. A arca se ergueu sobre as águas, flutuando em um mar infinito de destruição. Os gritos lá fora desapareceram, substituídos pelo som assustador da água e pelos estalos da madeira. Por fim, o dilúvio cedeu e a arca pousou no Monte Ararat. Noé, tremendo, abriu a janela e soltou uma pomba. Na terceira tentativa, a pomba retornou com uma folha de oliveira no bico. A terra está seca, anunciou Noé, sua voz cheia de esperança. Deus falou novamente. Saia da arca, você e sua família. Povoe a terra e multiplique. Com lágrimas nos olhos, Noé obedeceu. Ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus.
Eu estabeleço minha aliança com você. Disse Deus, sua voz ecoando no ar fresco. Nunca mais destruirei toda a vida por meio de um dilúvio. Eu coloquei meu arco-íris nas nuvens. E isso será um sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris, brilhante e cheio de cores, apareceu no céu, simbolizando a promessa de Deus. Noé e sua família, de pé na terra renovada, olham para o futuro com esperança, sabendo que presenciaram e sobreviveram ao maior julgamento que a terra já conheceu. Pelos filhos de Noé, Deus recomeçou a repovoação da terra, dando origem a diversos povos. A humanidade, unida por um único idioma, se reuniu na vasta planície de Sinar. Vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus, declarou Nimrod, seu líder. Vamos fazer um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O projeto progredia rapidamente. Tijolos se empilhavam, e a torre se elevava impoente em direção ao céu. Mais alto, comandava Nimrod. Ela deve tocar o firmamento. Mas no céu, Deus observava. Olhe, disse-lhe aos anjos, as pessoas estão unidas e todas falam a mesma língua. O que eles começaram a fazer não será impossível para eles. De repente, o som do trabalho cessou. Um trabalhador pediu mais tijolos, mas recebeu uma resposta incompreensível. O que você disse? Ele perguntou, com o rosto cheio de confusão. A resposta foi um turbilhão de palavras ininteligíveis. O que está acontecendo? Gritou Nimrod, tentando restaurar a ordem. Mas as palavras não faziam mais sentido. A confusão se espalhou como fogo, rápida e devastadora. Não consigo entender. Fale claramente. Num piscar de olhos, a comunicação se transformou em caos. Amigos de longa data se olharam, com olhos cheios de desespero. Nimrod, faça alguma coisa. Eles suplicaram, mas nem mesmo suas ordens superavam. O falatório confuso. Deus nos puniu. Gritou um ancião, sua voz trêmula de medo reverente. Nós precisamos nos espalhar. De repente, o trabalho foi interrompido. A grande torre foi abandonada. Um testemunho da ambição humana e do julgamento divino. Grupos de pessoas, agora divididos pelo idioma, se afastaram. Famílias inteiras seguiram em diferentes direções, procurando novas terras, onde pudessem se entender. Nimrod, de pé na base da torre, observou sua volta. A cidade que ele havia visualizado estava desmoronando. Isso não pode estar acontecendo, murmurava ele, mas sabia que havia sido superado por uma força muito maior. Do alto, Deus observava a dispersão. Assim será, ele declarou, sua voz ecoando com autoridade e tristeza. A humanidade multiplicar-se-á e encherá a terra, mas não esquecerão o preço do seu orgulho. A torre se tornou uma ruína, um lembrete do dia em que Deus confundiu as línguas e espalhou a humanidade pela terra. Mais tarde, Deus escolheu uma família para se tornar o povo que traria o Messias prometido ao mundo. Uma noite, com as estrelas brilhando fortemente, uma voz celestial invadiu a vida de Abrão e disse: deixe sua terra natal e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Essa voz não era audível aos ouvidos, mas era mais clara e mais poderosa do que o rugido de qualquer tempestade. Eu farei de você uma grande nação, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O coração de Abrão batia fortemente. Sem hesitar, ele respondeu: aqui estou, Senhor, farei sua vontade. Na manhã seguinte, ele compartilhou a revelação com sua esposa, Sara. Nós estamos partindo, ele disse, com a voz firme. Surpresa, Sara perguntou: para onde? Eu não sei, respondeu Abrão, seus olhos cheios de determinação. O Senhor nos guiará. A partida foi repentina. Abrão, Sara, seu sobrinho, Lote e todos os seus bens partiram em uma jornada rumo ao desconhecido. As terras familiares ficaram para trás, e o deserto se estendia diante deles. Uma noite, enquanto acampavam sob o céu estrelado, a voz de Deus falou novamente: aos seus descendentes eu darei esta terra. Abrão, observando as vastas terras de Canaã,
Sentiu o peso da promessa divina. Mas a jornada não foi sem provas. Em suas andanças, das verdes planícies de Canaã, até os misteriosos e místicos reinos do Egito, Abrão enfrentou desafios e provas, mas também constantes reafirmações da promessa de Deus. Olhe agora para os céus e conte as estrelas, se for capaz. Assim será a sua descendência. Anos se passaram e a espera por filho se arrastou. Sara, em desespero e perdendo a fé na promessa divina, deu sua serva Agar a Abraão. Dessa união nasceu Ismael, que se tornaria o pai de uma grande nação, os povos árabes, inimigos históricos do povo de Israel. No entanto, Deus não havia esquecido sua promessa. Finalmente, Sara, já avançada em idade, deu à luz Isaque. A alegria encheu o lar de Abraão e Sara. Deus nos trouxe risos, disse Sara, sua voz transbordando de alegria. Todos que ouvirem isso vão rir comigo. O chamado de Abraão marcou o início de uma grande nação. A promessa não se estendia apenas a Abraão, mas também à sua descendência, uma linhagem que incluiria reis e profetas. E, eventualmente, o Salvador do mundo. Isaque cresceu e casou-se com Rebeca, com quem teve gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú se tornou o pai dos edomitas, e Jacó o pai dos israelitas. Jacó teve filhos, e um deles, José, recebeu a promessa feita à sua família. Esse chamado despertou a inveja em seus irmãos, que o venderam como escravo no Egito. Mas José, com a orientação de Deus, passou de escravo a se tornar o braço direito do faraó do Egito. Então, uma fome devastadora atingiu a terra, e seus irmãos, em busca de comida, foram ao Egito, sem saber que o governador poderoso que encontraram era o irmão que haviam traído. Eu sou José. Ele finalmente revelou, lágrimas nos olhos, o que vocês venderam ao Egito. Mas não temam, pois Deus me enviou aqui para preservar suas vidas. José, também chamado de Israel, perdoou seus irmãos, e relocou toda sua família para o Egito, na fértil terra de Gósen. Ali o povo de Israel se estabeleceu, inicialmente com pessoas. Os anos se passaram, e o povo cresceu surpreendentemente mas uma nova dinastia de faraós assumiu o trono. Esse povo israelita ficou numeroso demais e poderoso, murmurava o faraó, sua voz cheia de desconfiança. Se eles se aliarem a nossos inimigos, podem nos derrotar. Precisamos agir. Com um gesto súbito, ele comandou: escravizem os israelitas, que eles façam tijolos sem descanso, que construam nossas cidades, mantenham-nos sob um jugo pesado. A transição foi brutal. Os israelitas, que viviam em prosperidade, agora se encontravam acorrentados. Mais rápido, gritavam os capatazes, com o chicote cortando a carne. Não há descanso para os escravos. Moisés nasceu nesse tempo de opressão, e foi salvo de uma ordem cruel do faraó, para matar todos os bebês do sexo masculino. Joguem o menino no Nilo, ordenou o faraó. Mas a mãe de Moisés, com o coração pesado, escondeu seu filho num cesto e o colocou no rio. Enquanto se banhava no Nilo, a princesa egípcia descobriu o cesto. É um bebê hebreu, ela exclamou, levantando a criança com ternura. Vou chamá-lo de Moisés, pois eu o tirei da água. Moisés cresceu no palácio, mas nunca esqueceu suas raízes. Um dia, ao ver um capataz egípcio espancar um escravo hebreu, a raiva o consumiu. Pare! Ele gritou, matando o egípcio, num ato de fúria. Sabendo que sua vida estava em perigo, fugiu para o deserto. Os anos de escravidão prosseguiram. Os israelitas, exaustos e desesperados, clamaram a Deus: salva-nos, Senhor, liberta-nos dessa opressão. Deus ouviu seus clamores. No deserto, uma sarça ardia, mas não se consumia. Moisés, agora um pastor, aproximou-se cauteloso. Moisés, Moisés, chamou a voz de Deus da sarça. Aqui estou. Ele respondeu, caindo de joelhos. A sarça diz: eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. Eu o enviarei até o faraó, para libertar meu povo do Egito. Quem sou eu para ir até o faraó? Perguntou Moisés, sua voz cheia de medo. Eu estarei com você. Deus assegurou. Você guiará os israelitas até uma terra prometida.
uma terra onde mana leite e mel. Moisés, seguindo o comando divino, retornou ao Egito, confrontando o faraó com coragem. Deixe o meu povo ir, declarou Moisés, sua voz ecoando pelo salão do trono. O faraó, com olhar frio, respondeu: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Eu não deixarei Israel ir. As pragas começaram. As águas do Nilo se transformaram em sangue. Os peixes morreram e o cheiro encheu a terra. R.S. Moscas e piolhos invadiram as casas, semeando o caos. Moisés, peça ao seu Deus que pare com isso. O faraó implorava, mas cada vez que a praga cessava, seu coração se endurecia novamente. Haverá uma última praga, advertiu Moisés, a morte dos primogênitos. Na escuridão da noite, o anjo da morte passou pelo Egito. Gritos de angústia encheram o ar, enquanto as famílias acordavam e encontravam seus primogênitos sem vida. Vão! Gritou o faraó, sua voz quebrada pela dor. Levem seu povo e saiam deste lugar. Depois de 430 anos no Egito, os israelitas partiram sob a liderança de Moisés, com 600.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas no total. Moisés os guiou em direção ao Mar Vermelho, mas logo o faraó mudou de ideia. Mandei meu exército persegui-los, comandou, e as carruagens de guerra correram atrás deles. Perto do mar, os israelitas se desesperaram. Você nos trouxe aqui para morrer, Moisés. Eles clamaram, o medo palpável em suas vozes. Confie no Senhor, respondeu Moisés, levantando seu cajado. Instantaneamente, o mar se abriu, as águas formando paredes dos dois lados, e um caminho seco apareceu. Sigam em frente, ordenou Moisés, e o povo atravessou o fundo do mar. Enquanto o exército egípcio se aproximava rápido, Moisés estendeu a mão mais uma vez, e as águas se fecharam, enterrando os perseguidores numa torrente de julgamento divino. Agora livres, o povo celebrou, com cantos e danças. O Senhor é minha força e minha canção. Eles cantavam, Ele foi minha salvação. A jornada pelo deserto começou, trazendo novas provações. A água era escassa e a fome os afligia. Por que você nos trouxe do Egito para morrer aqui? Eles reclamavam. Moisés, clamando a Deus, viu água jorrar de uma rocha, e o maná, o pão do céu, cobrir o chão a cada manhã. No monte Sinai, Deus entregou sua lei. Eu sou o Senhor, seu Deus. Declarou da nuvem de glória. Não terás outros deuses diante de mim. O povo, tremendo, concordou com a aliança. Mas a tentação veio rapidamente. Enquanto Moisés estava no monte, eles fabricaram um bezerro de ouro. Estes são os seus deuses, Israel. Eles gritaram. A ira de Deus se acendeu, mas Moisés intercedeu. Perdoa o pecado deles, Senhor. Ele suplicou, e se não, risca-me do livro que escreveste. A misericórdia prevaleceu e a jornada continuou. Os anos de andança no deserto foram duros, marcados por rebelião e fé, provisão e julgamento. Finalmente, chegaram à fronteira da terra prometida. Moisés, velho e cansado, olhou para seu povo. Eu não atravessarei com vocês, disse, sua voz cheia de emoção. Josué os liderará. Sejam fortes e corajosos. Com essas palavras, Moisés expediu, e o povo de Israel preparou-se para tomar a terra, que Deus prometera a seus antepassados. Josué, carregando o manto de Moisés, estava diante do Jordão, suas águas rugindo à frente. Preparem tudo. Em 3 dias, atravessaremos, ordenou, sua voz cheia de determinação. Os sacerdotes avançaram, carregando a arca da aliança. Quando tocaram a água, o rio parou, criando um caminho seco. Sigam, gritou Josué, e o povo atravessou, seus corações cheios de admiração e esperança. O primeiro grande desafio surgia à frente. Jericó, com suas torres e muros em quebrados. Eu entreguei Jericó nas suas mãos, disse o Senhor a Josué. Cerquem a cidade com todos os seus guerreiros, uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, deem 7 voltas na cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. A tensão era palpável. Dia após dia,
Os israelitas marchavam em silêncio, seus passos ecoando contra os muros. Os habitantes de Jericó, observando de cima, rombavam e gritavam insultos. No 7º dia, ao som das trombetas, Josué gritou: gritem, porque o Senhor lhes deu a cidade. Os muros desabaram com estrondo ensurdecedor. Os israelitas, com gritos de vitória, tomaram a cidade, cumprindo o mandamento divino de não poupar nada vivo. Mas a conquista continuou, com batalhas ferozmente disputadas. Em Gibeão, uma coalizão de reis se levantou contra Israel. Josué, sem hesitação, liderou seus homens numa marcha noturna. A batalha foi intensa, e quando o dia parecia terminar, Josué ergueu sua voz para o céu: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou imóvel, prolongando o dia, até que os israelitas superassem completamente seus inimigos. Nunca houve um dia como aquele, registraram os anais, quando o Senhor atendeu à voz de um homem. A campanha militar continuou, cada vitória, enchendo os corações dos cananeus de terror. A cidade de Hazor, a mais forte dos reinos do norte, caiu numa batalha épica. Queimem a cidade, ordenou Josué, garantindo que Hazor nunca mais fosse uma ameaça. Finalmente, após anos de guerra, a terra teve descanso. Josué, idoso mas ainda determinado, reuniu o povo em Siquém. Escolham hoje a quem vocês irão servir, proclamou ele, sua voz ressoando com uma mistura de autoridade e paixão. Mas quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. O povo, lembrando-se dos milagres e da orientação divina, respondeu em uma só voz: serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Sob a liderança de Josué, os israelitas tomaram posse da terra prometida, com a provisão de Deus. Mas, com a morte de Josué, a terra prometida enfrentou uma nova realidade. Sem seu líder, Israel entrou em um ciclo constante, de altos e baixos espirituais. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O povo, esquecendo-se dos mandamentos de Deus, voltou-se para os ídolos das nações vizinhas. Em resposta, Deus levantou nações para oprimi-los. Clamemos ao Senhor, gritavam os israelitas em seu desespero. E Deus, misericordioso, enviou juízes para libertá-los. Em meio à anarquia e ao pecado, o clamor de Israel por um rei aumentava. Queremos ser como as outras nações, disseram ao profeta Samuel. Queremos um rei para nos governar e nos liderar na batalha. Israel clamava por um rei, e o escolhido foi Saul. Inicialmente, Saul liderou com coragem, mas o orgulho e a desobediência logo nublaram seu julgamento. Em uma ocasião, ele ofereceu sacrifícios que apenas Samuel deveria realizar. Você agiu tolamente, repreendeu Samuel. Seu reino não vai perdurar. O Senhor procurou um homem segundo seu coração. Esse homem era Davi, um jovem pastor de Belém. Quando o profeta Samuel o ungiu, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Enquanto isso, um espírito maligno atormentava Saul. Para acalmá-lo, trouxeram Davi, cuja música de harpa acalmava o rei. Davi rapidamente ganhou fama, especialmente após seu confronto com o gigante filisteu, Golias. Quem é este filisteu incircunciso, que desafia os exércitos do Deus vivo? Gritou Davi. Com uma funda e uma pedra, ele derrubou Golias, e com a espada do gigante, cortou-lhe a cabeça. Israel celebrou, mas o ciumento Saul via Davi como uma ameaça. Saul tentou matar Davi em várias ocasiões, mas Davi sempre escapava. Eventualmente, Saul caiu em batalha contra os filisteus. Ferido fatalmente, ele se jogou sobre sua própria espada. Davi, filho de Jessé, governará. Todos reconheceram. Davi, agora rei, uniu as tribos e conquistou Jerusalém, fazendo da cidade sua capital. Davi foi um rei corajoso e justo, mas não sem pecados. Em um momento de fraqueza, ele viu Batseba, a esposa de Urias. Tragam-na para mim, ordenou. Após um caso que resultou na morte de Urias, o profeta Natã confrontou Davi. Você é o homem. Quebrado, Davi clamou. Eu pequei contra o Senhor. Apesar de seu pecado, Deus renovou sua promessa a Davi. Sua casa e seu reino durarão para sempre.
Davi governou por 40 anos. E em seu leito de morte, ele instruiu seu filho Salomão: seja forte, seja um homem. Obedeça aos decretos do Senhor. Salomão, famoso por sua sabedoria, começou seu reinado pedindo um coração discernente. Portanto, dá ao teu servo um coração discernente. Para governar o teu povo, ele pediu a Deus, que lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riqueza e honra. Salomão construiu o templo em Jerusalém, um lugar de adoração majestosa. Mas em sua velhice, Salomão foi desviado por suas mais de 1000 esposas, para outros deuses. Seu coração não era perfeito diante do Senhor, seu Deus, e as consequências de sua idolatria marcaram o começo do fim do Reino Unido e próspero. Salomão, o sábio rei de Israel, fechou os olhos pela última vez. Sua morte marcou o fim de uma era gloriosa, e a incerteza pairava sobre o reino. Seu filho Roboão subiu ao trono, mas o peso da coroa se mostrou muito pesado para ele suportar. A nação se dividiu imediatamente. 10 tribos se uniram, formando o Reino do Norte, conhecido como Israel, sob o governo de Jeroboão. Somente as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão, estabelecendo o Reino do Sul, conhecido como Judá, com sua capital em Jerusalém. Mas Jeroboão, líder do Reino do Norte, temendo que seu povo pudesse retornar a Jerusalém para adorar, cometeu o impensável. Eu construirei 2 bezerros de ouro, declarou ele, um em Betel e o outro em Dan. Estes são os seus deuses, ó Israel, que o trouxeram da terra do Egito. A iniquidade de Jeroboão levou Israel à idolatria. Os profetas levantaram suas vozes em aviso, mas a nação mergulhou mais fundo na corrupção. Os reis do Reino do Norte seguiram este caminho. Todos eram ímpios e perversos. Nenhum buscou a Deus. Mas o pior foi Acabe. Durante o reinado de Acabe, a escuridão caiu sobre Israel. Jezabel, a esposa do rei, introduziu a adoração a Baal, o deus cananeu da prosperidade. Construam altares a Baal, ordenou Jezabel. Sua influência sobre Acabe, comandando o povo, atraídos por promessas de prosperidade, desviaram-se do Senhor. Nessa era de idolatria, Deus levantou Elias, um profeta de palavras fervorosas e fé inquebrantável. Vive o Senhor, o Deus de Israel, diante de quem eu estou. Não haverá orvalho nem chuva nestes anos, exceto pela minha palavra, proclamou Elias diante do atônito Acabe. E assim foi, durante 3 anos. Os céus estavam fechados e a seca devastou a terra. O confronto decisivo entre Elias e os profetas de Baal aconteceu no Monte Carmelo. Reúna todo Israel e os profetas de Baal. Desafiou Elias a Acabe. O monte se encheu de expectativa. Os profetas de Baal clamaram ao seu Deus, da manhã até o meio-dia, cortando-se e dançando freneticamente. Quando chegou a vez de Elias, ele disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que fique conhecido hoje que tu és Deus em Israel. Fogo do céu desceu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e a água. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Exclamou o povo, caindo em reverente temor. Os profetas de Baal foram executados, e Elias orou por chuva. Nuvens se formaram, e uma tempestade imensa. Terminou a seca. No entanto, a ira de Jezabel logo se manifestou. Elias fugiu para o deserto, deprimido e desejando morrer. Senhor, basta, toma a minha vida. Mas um anjo do Senhor o fortaleceu. Levante-se e coma, disse ele. A jornada é longa, mas Israel não ouviu a voz de Deus. A idolatria e a injustiça prevaleceram. A ira de Deus se manifestou como juízo. A Assíria, um império expansionista e cruel, avançou contra Israel. O Senhor enviou a Assíria como a vara de sua ira, proclamou o profeta Isaías. A sombra da invasão pairava sobre Israel, e o medo se espalhou como fogo selvagem. Deus nos abandonou, gritaram, lembrando as palavras ignoradas dos profetas. O reino do norte caiu, e a poderosa Assíria entrou na cidade. O caos reinou. Levem os homens, mulheres e crianças, gritaram os soldados assírios. Destruam tudo. Casas foram queimadas, e os gritos dos cativos preencheram o ar. Israel, você que esqueceu seu Deus, agora enfrenta o juízo que foi anunciado a você. Murmurou um velho.
seus olhos cheios de lágrimas enquanto estava acorrentado. Os israelitas, algemados e humilhados, eram levados para o exílio, os filhos de Israel, espalhados pelas terras da Assíria, e a identidade do reino do norte desvanecia-se. O reino de Israel, outrora florescente e abençoado, foi desmantelado. No entanto, em meio à tragédia, palavras de esperança persistiram. O Senhor não se esqueceu do seu povo. Sussurraram os fiéis, agarrando-se à promessa de redenção. Judá, o reino do sul, não aprendeu com a queda de Israel. Os reis de Judá e o povo zombaram dos avisos. O rei Jeoaquim, desafiador, queimou o rolo das profecias de Jeremias. Mas a palavra do Senhor não podia ser silenciada. Assim, no ano 597 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, citou Jerusalém. A tensão era insuportável. Por que não ouvimos Jeremias? Lamentaram alguns. Zedequias, aterrorizado, buscou o conselho do profeta em segredo. Se você se render, viverá, advertiu Jeremias, mas o rei carecia da coragem de obedecer. Após meses de cerco, as muralhas de Jerusalém foram rompidas. A brutalidade dos babilônios não conhecia limites. Queimem o templo, ordenou Nabucodonosor. Destruam a cidade. Chamas devoraram o templo, o palácio e as casas. A noite iluminou-se com o brilho da destruição. Zedequias tentou fugir, mas foi capturado diante dos olhos do rei. Seus filhos foram mortos. Esta será a última coisa que você verá, declarou o capitão babilônio, antes de cegar o rei e encadeá-lo. Os sobreviventes, acorrentados e humilhados, foram levados em longas filas rumo à Babilônia. Nosso Deus nos abandonou, eles choravam. Mas mesmo lá, a voz de Deus não foi silenciada. Por meio de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus demonstrou seu poder e fidelidade. As promessas de redenção e restauração ecoaram em meio à desolação. Os planos que tenho para vocês são para o seu bem, proclamou o Senhor por meio de Jeremias. Eu os trarei de volta a esta terra. Após 70 anos de exílio, a mudança veio inesperadamente. Ciro, o Grande, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia em uma noite histórica. O Senhor me deu todos os reinos da terra, anunciou Ciro em um decreto surpreendente. E ele me encarregou de construir um templo em Jerusalém. Que qualquer um que seja do seu povo, vá e reconstrua a casa do Senhor. O decreto se espalhou rapidamente entre os exilados. Zorobabel, um descendente de Davi, ergueu-se como líder. O Senhor abriu uma porta. Declarou com convicção: vamos voltar e reconstruir o templo. Cheios de esperança, os judeus começaram sua longa jornada de volta a Jerusalém. Ao chegarem, encontraram ruínas e desolação. Esta era a cidade do nosso Deus. Murmuraram, lágrimas preenchendo seus olhos. Zorobabel, inabalável, mobilizou o povo. Vamos começar pelo altar. Vamos adorar o Senhor primeiro. A construção começou com grande entusiasmo, mas logo enfrentaram zombarias e ameaças dos inimigos. O que estes judeus fracos estão fazendo? Zombaram. Neemias, resoluto, organizou o povo. Trabalhem com uma mão e seguram suas armas com a outra. Ele ordenou: nosso Deus lutará por nós. Em poucos dias, as muralhas foram concluídas. A vitória foi celebrada com uma dedicação solene. Toda a nação renovou sua aliança com Deus, chorando e se regozijando. Mas esta alegria foi efêmera. O eco dos profetas desbotou, e um profundo silêncio tomou conta de Israel. Os céus, que antes ressoavam com as palavras de Deus, agora permaneciam estranhamente silenciosos. O período intertestamentário começou, marcado pelo domínio estrangeiro e conflitos internos. Alexandre, o Grande, com seu exército imparável, varreu o mundo conhecido, incluindo Judéia sob domínio grego. Adotaremos sua cultura, declarou ele, desconhecendo que seu império se fragmentaria após sua morte. Os sucessores de Alexandre, os Ptolemeus no Egito e os Seleucidas na Síria, batalhavam pelo controle da região. Judéia, pega entre esses poderes, tornou-se um campo de batalha. Inicialmente, o domínio ptolomaico era suportável, mas a opressão escalou. Em uma tentativa de erradicar a fé judaica, proíba seus rituais. O rei ordenou: ergam um altar a Zeus no templo. A insatisfação se transformou em fúria. Isto é uma abominação.
Os judeus clamaram na pequena cidade de Modim. Um sacerdote idoso, Matatias, ergueu-se em rebelião. Quem quer que seja leal ao Senhor, siga-me, ele gritou, matando um enviado grego, que tentou forçá-lo a sacrificar a deuses pagãos. A centelha da rebelião foi acesa. Seus filhos, os Macabeus, lideraram uma guerra de guerrilha contra os opressores. Judá Macabeu, conhecido como Martelo, tornou-se renomado por sua bravura e estratégia. Vamos lutar por nossa liberdade e nossa fé. Ele proclamou, batalha após batalha. Os Macabeus derrotaram os exércitos seleucidas. Em uma confrontação decisiva, Judá se dirigiu ao seu exército. Confie no Senhor dos Exércitos. É melhor morrer em batalha do que ver a destruição de nossa nação. Contra todas as probabilidades, os judeus prevaleceram. No ano 164 a.C., eles reocuparam Jerusalém e purificaram o templo. No entanto, o conflito continuou. A ascensão de Roma no horizonte trouxe um novo desafio. Em 63 a.C., Pompeu, o grande general romano, entrou em Jerusalém. Este território agora faz parte do Império Romano. Ele declarou: Judá tornou-se uma província romana, governada por procuradores e fantoches do Senado romano. Herodes, o Grande, astuto e impiedoso, subiu ao trono com apoio romano. Vou construir o templo mais magnífico, ele prometeu, buscando conquistar o povo. No entanto, seu reinado foi marcado pela tirania. Embora os profetas permanecessem em silêncio, a fé em um Messias que viria continuava viva, preparando-se para um novo capítulo na história sagrada. Na quietude da noite, o céu sobre Belém iluminou-se inesperadamente. Os pastores que cuidavam de seus rebanhos ficaram surpresos com uma visão celestial. Não temam, proclamou um anjo, sua voz ecoando com autoridade divina. Trago boas novas, que serão de grande alegria para todos os povos. Hoje, na cidade de Davi, um Salvador nasceu para vocês, que é Cristo, o Senhor. Enquanto os pastores corriam em direção a Belém, em um humilde estábulo, a jovem mãe olhava com admiração e amor para o recém-nascido Jesus. Ela sussurrou, lembrando-se das palavras do anjo Gabriel: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. José, seu marido, aproximou-se, com o rosto cheio de reverência e responsabilidade. Maria, o que os profetas previram se cumpriu. Ele disse firmemente: de você virá aquele que governará Israel. A calmaria do estábulo foi interrompida pela chegada dos pastores. Vimos anjos, eles exclamaram ofegantes, anunciando o nascimento do Salvador. Ao ver a criança, caíram de joelhos, adorando com profunda reverência. Glória a Deus nas alturas. E na terra paz, proclamaram. No Oriente, sábios, observadores atentos das estrelas, notaram um sinal único no céu. Uma estrela nos guiou, declararam resolutamente. Seguindo a estrela, eles viajaram grandes distâncias, até chegarem a Jerusalém. Onde está o rei dos judeus que nasceu? Perguntaram ao rei Herodes. Vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Herodes, perturbado e cheio de medo, consultou os sacerdotes e escribas em Belém da Judéia. Eles responderam: pois assim está escrito pelo profeta: você, Belém, na terra de Judá, de forma alguma é a menor entre os governantes de Judá. Porque de você sairá um governante, que apacentará meu povo Israel. Vão e busquem a criança. Herodes disse aos magos, escondendo suas intenções sinistras: quando a encontrarem, me informem, para que eu também possa ir adorá-lo. Guiados mais uma vez pela estrela, os magos chegaram ao lugar onde a criança estava. Ao ver Jesus, ofereceram ouro, incenso e mirra, presentes dignos de um rei. Vimos o rei, disseram, suas vozes cheias de devoção. Advertidos em sonho para não voltar a Herodes, tomaram um caminho diferente de volta ao seu país. Herodes, furioso ao perceber que havia sido enganado, ordenou uma brutal massacre. Mate todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e seus arredores. Ele gritou, sua voz cheia de ódio. Um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José. Levante-se, ele ordenou. Leve a criança e sua mãe e fuja para o Egito, pois Herodes busca a criança para matá-la. José, com o coração na garganta, obedeceu imediatamente. A jovem família escapou na noite.
deixando para trás a terra de seus ancestrais. Deus está conosco, sussurrou Maria, apertando seu filho com força. Anos depois, após a morte de Herodes, um anjo apareceu novamente a José. Levante-se, leve a criança e sua mãe, e retorne à terra de Israel, pois aqueles que buscavam a vida da criança estão mortos. José, Maria e Jesus retornaram e se estabeleceram em Nazaré, cumprindo assim outra profecia. Ele será chamado de Nazareno. Jesus cresceu, e chegou o tempo de ele começar seu ministério. À beira do rio Jordão, João Batista proclamou em voz alta: Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Entre aqueles que se aproximavam das águas, estava Jesus de Nazaré. Baptize-me, disse Jesus. Você vem a mim, exclamou João, surpreso. Eu preciso ser batizado por você. Com um olhar firme e calmo, Jesus respondeu: Deixa assim por agora, pois é adequado que cumpramos toda a justiça. Quando ele emergiu da água, os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu como uma pomba, enquanto uma voz ressoou: Este é meu Filho amado, em quem tenho grande prazer. Ali estava a Trindade presente: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do Jordão, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, onde ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, foi tentado pelo diabo. 3 tentações, 3 vitórias. Então o diabo fugiu, derrotado, e anjos vieram para atender a Jesus. A provação havia sido superada, e a fé prevalecera. Enquanto Jesus se recuperava, recebeu uma notícia terrível. João Batista havia sido preso. Era a hora de agir. Ele deixou Nazaré e foi a Cafarnaum, uma cidade à beira do mar da Galileia. Ali, Jesus escolheu seus apóstolos e transformou vidas. Com um simples "sigam-me" ao lado deles, ele pregou em cidades, vilarejos e no campo: Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Jesus pregou nas sinagogas e no templo, mas também falou em casas, ao ar livre, nas praias e em praças públicas. Jesus viajou por aldeias, fazendo o bem e libertando todos os oprimidos pelo diabo. Ele curou os doentes, alimentou os famintos, restaurou a visão dos cegos, endireitou os coxos, fez os mancos andarem, deu audição aos surdos, purificou leprosos, libertou os possessos e ressuscitou os mortos. Ele foi a revelação suprema de Deus para a humanidade. Foi chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus ensinou com autoridade, revelando os mistérios do reino dos céus, através de parábolas. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das plantas do jardim, e se torna uma árvore, para que as aves do céu venham e façam ninhos em seus ramos. Seus ensinamentos e milagres transformaram vidas, mas também desafiaram os poderes estabelecidos. Este homem não vem de Deus, afirmaram os fariseus, porque ele não observa o sábado. Confrontando-os, Jesus declarou: O Filho do Homem é Senhor do sábado, e realizou maravilhosos milagres. Em Caná, ele transformou água em vinho, seu primeiro milagre, deixando todos surpresos. Façam tudo o que ele disser, Maria instruíra. No Monte das Bem-aventuranças, ele declarou: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Asterisco, asterisco, ele acalmou a tempestade profunda com apenas uma ordem: Aquieta-te, cala-te. Seus discípulos se perguntaram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, e ressuscitou Lázaro dos mortos com um chamado: Lázaro, venha para fora. Ele confrontou os líderes religiosos, com a parábola do bom samaritano, desafiando-os: Vão e façam o mesmo. Seu ensinamento mais profundo, o Sermão da Montanha, redefiniu a lei com clareza penetrante. Vocês ouviram que foi dito, mas eu lhes digo. Pregação e ensino. Jesus revelou a profundidade do amor divino e o chamado para uma vida de fé e justiça. Então a fama de Jesus cresceu, e os líderes religiosos conspiraram contra ele. É melhor que um homem morra pelo povo, disse Caifás, o sumo sacerdote. Em Jerusalém, as tensões aumentavam. Jesus, testemunhando a opressão e a corrupção no templo, virou as mesas dos cambistas e expulsou os mercadores. Está escrito:
Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Sua ação foi um desafio direto às autoridades religiosas, que começaram a planejar sua morte. Mas Jesus sabia que sua hora havia chegado. Ele reuniu seus discípulos para uma última ceia, em um quarto superior em Jerusalém. Antes da última ceia, o ar estava carregado de tensão. Um de vocês me trairá, ele anunciou de repente, e o impacto de suas palavras deixou todos atordoados. Sou eu, Senhor. Eles perguntaram um após o outro, com medo e surpresa em suas vozes. Judas, com coração cheio de escuridão, meramente murmurou: Sou eu, mestre. Jesus, com um olhar penetrante, respondeu: Você o disse. Durante a ceia, Jesus tomou o pão, partiu-o e deu aos seus discípulos: Tomem e comam. Este é meu corpo. Então, ele tomou o cálice, deu graças e o passou. Bebam todos vocês, pois este é meu sangue da nova aliança, derramado para a remissão dos pecados. A solenidade do momento era palpável. Cada discípulo sentia o peso de suas palavras. Ele os instruiu: Façam isto em memória de mim. Jesus sabia que esse ato se tornaria a pedra angular da fé cristã. Após o jantar, Jesus levou seus discípulos ao jardim do Getsêmani. Minha alma está profundamente triste. Até a morte, ele confidenciou a Pedro, Tiago e João. Ele se afastou para orar. Sua agonia era tão profunda, que seu suor era como gotas de sangue. Pai, se for possível, deixe este cálice passar de mim. Contudo, não como eu quero, mas como você quer. Ele orou, aceitando seu destino. De repente, Judas apareceu com uma multidão armada. Salve, mestre! Ele disse, traindo Jesus com um beijo. Em uma reviravolta drástica, Jesus foi preso e os discípulos fugiram, deixando sozinho nas mãos de seus inimigos. Você está traindo o Filho do Homem com um beijo? Jesus disse, olhando para Judas com tristeza. Os guardas o prenderam, e os discípulos correram em terror. Jesus foi levado diante do Sinédrio, onde foi interrogado e espancado. Diga-nos, se você é o Cristo, exigiram os principais sacerdotes. Asterisco, se eu disser, eles não acreditarão. Respondeu Jesus. Mas doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Você é, então, o Filho de Deus. Insistiram eles. Você diz que sou, declarou Jesus com um grito de raiva. Asterisco, o sumo sacerdote rasgou suas vestes. Blasfêmia. Ele merece morrer. Ao amanhecer, ele foi levado diante de Pilatos, o governador romano. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Você diz isso, Jesus respondeu. Asterisco, Pilatos, não encontrando culpa nele, ofereceu liberá-lo, como era tradição na Páscoa. A quem vocês querem que eu libere? Barabás ou Jesus, que é chamado de Cristo? A multidão, incitada pelos líderes religiosos, gritou: Barabás! E o que farei com Jesus? Gritaram: Crucifique-o! Crucifique-o! Jesus foi brutalmente açoitado, seu corpo dilacerado e sangrando. Asterisco, soldados romanos zombaram dele, colocando uma coroa de espinhos e uma túnica púrpura. Salve, Rei dos Judeus! Eles zombaram, batendo em sua cabeça. Então o levaram a Golgota, carregando sua própria cruz. Pai, perdoe-os, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus orou enquanto pregavam na cruz. Ao seu lado, 2 ladrões foram crucificados. Um zombou dele: Você não é o Cristo, salve-se a nós. O outro, reconhecendo sua culpa, disse: Jesus, lembre-se de mim quando você entrar em seu reino. Jesus, com um tom de compaixão, respondeu: Em verdade, eu lhe digo, hoje você estará comigo no paraíso. Ao meio-dia, a terra mergulhou em trevas. Jesus, com um grito de agonia, exclamou: Meu Deus, por que me abandonaste? Pouco depois, ele expirou: Está consumado. A terra tremeu e o véu do templo se rasgou em 2 partes. Um centurião romano, testemunhando tudo isso, exclamou: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Jesus foi enterrado em um novo túmulo, e uma grande pedra foi rolada sobre a entrada. 3 dias depois, ao amanhecer, no primeiro dia da semana,
Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo com especiarias. Mas, de repente, viram que a pedra tinha sido removida. Por que vocês procuram os vivos entre os mortos? Disse um anjo radiante. Ele não está aqui, ele ressuscitou. O milagre ocorreu. As mulheres, cheias de espanto e alegria, correndo para contar aos discípulos. Pedro e João correram para o túmulo. O Senhor ressuscitou. Eles disseram, maravilhados. Jesus apareceu a Maria Madalena no jardim. Rabuni, ela exclamou, ajoelhando-se diante dele. Vai e diga a meus irmãos que estou subindo para meu pai. E pai de vocês, Jesus instruiu. Jesus apareceu a seus discípulos em várias ocasiões, mostrando-lhes as feridas em suas mãos e lados. A paz esteja com vocês, ele disse. E, soprando sobre eles, acrescentou, recebam o Espírito Santo. Finalmente, no Monte das Oliveiras, Jesus os reuniu. Foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Enquanto ele os abençoava, foi elevado ao céu, e uma nuvem o ocultou de sua vista. Os discípulos, olhando para o céu, ouviram a voz de dois homens vestidos de branco. Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi tirado de vocês para o céu, voltará da mesma forma que vocês o viram e, após a ascensão de Jesus, os discípulos voltaram a Jerusalém, cheios de expectativa. Vamos esperar a promessa do Pai, disse Pedro, lembrando as palavras de Jesus. Unidos em oração, esperaram no andar superior, sem saber quando o Espírito Santo viria. No dia de Pentecostes, um som como um vento impetuoso encheu a casa, onde estavam sentados. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começando a falar em diferentes línguas. A multidão que se reunirá ficou admirada. Como é que cada um de nós ouve, falando em nossa própria língua? Eles se perguntavam. Pedro, levantando-se com os 11, ergueu a voz e declarou: Homens da Judéia e todos os que habitam em Jerusalém, isto é o que foi falado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre toda a carne. A pregação de Pedro foi direta e clara. Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Naquele dia, foram acrescentadas à igreja milhares de pessoas. A comunidade de crentes cresceu rapidamente, compartilhando tudo o que tinham e testemunhando com poder. Entretanto, a oposição logo surgiu. Pedro e João, após curar um mendigo na porta do templo, foram presos em nome de Jesus de Nazaré. Levante-se e ande, Pedro havia declarado. Quando interrogados pelo Sinédrio, Pedro respondeu ousadamente: Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. A perseguição se intensificou. Estevão, cheio de graça e poder, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Incapazes de resistir à sua sabedoria, seus adversários o acusaram falsamente e o levaram diante do Sinédrio. Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, exclamou Estevão antes de ser apedrejado até a morte. Suas últimas palavras foram uma oração por perdão. Senhor, não lhes impute este pecado. O martírio de Estevão desencadeou uma perseguição generalizada, dispersando os crentes por toda a Judéia e Samaria. Filipe, um dos 7 diáconos, pregou em Samaria e muitos se converteram. Ao longo de um caminho deserto, um eunuco etíope foi encontrado, lendo o livro de Isaías. Você entende o que está lendo? Filipe perguntou enquanto explicava o evangelho. O eunuco acreditou e foi batizado. Saulo de Tarso, um feroz perseguidor da igreja, foi dado a Saulo cartas do sumo sacerdote, para prender cristãos em Damasco. Mas, no caminho, uma luz do céu o cercou, e ele caiu no chão. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Uma voz perguntou: Quem é você, Senhor? Saulo respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante-se, vá para a cidade, e você será informado do que deve fazer. Cego e tremendo, Saulo foi conduzido até Damasco. Ananias, um discípulo, foi enviado pelo Senhor para orar por ele. Irmão Saulo, o Senhor Jesus,
que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Escamas caíram dos olhos de Saulo e ele foi batizado. A partir daquele momento, ele se tornou o apóstolo Paulo, o grande missionário do Evangelho. Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, levaram o Evangelho às nações gentias. Em cada cidade, enfrentaram oposição e perigo, mas também viram grandes conversões. Não podemos deixar de falar sobre o que temos visto e ouvido. Declararam ousadamente. O Conselho de Jerusalém se reuniu para discutir se os gentios deveriam seguir a lei de Moisés. Pedro, lembrando sua visão na casa de Cornélio, disse: por que testamos a Deus, impondo um jugo sobre o pescoço dos discípulos, que nem nossos pais nem nós conseguimos suportar? Acreditamos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. A decisão foi clara. Os gentios não deveriam carregar o peso da lei. Paulo continuou sua missão, enfrentando naufrágios, açoites e prisões. Em Atenas, declarou: Deus, tendo passado por altos tempos de ignorância, agora ordena que todos os homens em toda parte se arrependam. Em Éfeso, grandes milagres acompanharam sua pregação. O nome do Senhor Jesus foi magnificado, e muitos, abandonando a magia, queimaram publicamente seus livros. Eventualmente, ele foi preso, mas Paulo conseguiu ser julgado em Roma. Em sua jornada para a capital do império, enfrentou um terrível naufrágio. O navio se despedaçou completamente, mas todos os passageiros e a tripulação foram miraculosamente salvos, de acordo com a promessa de Deus a Paulo. Não tema, ele havia dito. Deus me concedeu a vida de todos os que navegam comigo. Chegaram à ilha de Malta. Enquanto juntavam lenha para um fogo, uma víbora picou a mão de Paulo. Ele é um assassino. A justiça não o deixará viver. Murmuraram os ilhéus, esperando que ele caísse morto. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e continuou, como se nada tivesse acontecido. Ele é um Deus, exclamaram eles, admirados. Deus usou seu servidor para curar todos os sique da ilha, incluindo o pai do oficial-chefe da ilha. Públio, o grato maltês, enviou Paulo a Roma, com todas as suas necessidades providenciadas. Paulo, preso em Roma, escreveu cartas para as igrejas e seus companheiros de missão, fortalecendo e encorajando os crentes. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece, ele escreveu aos Filipenses. Seu espírito indomável, evidente mesmo em correntes. Sua paixão pelo Evangelho era contagiante, e sua influência, profunda. Entre mente, Pedro, João e outros apóstolos continuaram seu ministério em Jerusalém e além. Em uma visão divina, Pedro foi direcionado à casa de Cornélio, o centurião, abrindo assim a porta do Evangelho para os gentios. Agora eu entendo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, declarou Pedro, mas em cada nação, aquele que o teme e faz o que é certo, é aceitável para ele. Exilado na ilha de Patmos, o apóstolo João recebeu uma visão apocalíptica, que se tornaria o livro do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele ouviu Jesus dizer. A visão de João, cheia de símbolos e profecias, ofereceu esperança e desafio à igreja perseguida, assegurando-lhes que a vitória final pertence a Cristo. Mas no dia 18 de julho do ano 64 d.C., a cidade de Roma, que abrigava mais de 1 milhão de pessoas, foi incendiada. Nero, o imperador, vestido como ator, subiu ao topo da torre de Melsinos e assistiu ao horrível espetáculo de chamas, devorando a cidade. O fogo ardeu por 7 noites e 6 dias. Quando as chamas diminuíram, percentual da cidade jazia em ruínas. Das distrições de Roma, 4 dos bairros menos afetados, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero a razão perfeita para lançar a culpa. Culpe os cristãos. Nero comandou uma perseguição brutal da igreja, e então começou a crucificá-los. Gritaram que havia uma escassez de madeira para as cruzes. Tão grande era o número de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados a postes, cercados de betume, e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre. Paulo, mais uma vez preso, foi encadenado em um calabouço, um sótão escuro, úmido e insalubre. Eu combati o bom combate. Ele escreveu a Timóteo daquela prisão, sabendo que seu fim estava próximo. Eu terminei a corrida,
Eu guardei a fé. Agora a coroa da justiça me aguarda. Na escuridão de sua cela, o apóstolo Paulo, ovelha Gedo, escreveu sua última epístola. A consciência de seu martírio iminente não o assustou. Ao contrário, ele foi preenchido com fé. Finalmente, no ano 67 depois de Cristo, Paulo foi decapitado. Com sua morte, o mundo perdeu um de seus maiores defensores da fé. Mas seu legado permaneceu, e seu testemunho inspirou muitos a permanecer firmes na fé. À medida que os apóstolos se tornaram mártires, a fé cristã se espalhou com renovado vigor. Os cristãos se reuniam em casas e catacumbas, compartilhando a ceia do Senhor e encorajando uns a outros. Amém uns aos outros. João instou em suas cartas, pois o amor vem de Deus. A igreja também começou a se organizar, com anciãos e bispos liderando as comunidades. A queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo foi um bolso devastador, mas também marcou um ponto de virada. Os cristãos, ouvindo o aviso de Jesus, fugiram para Pela e outras cidades. A destruição do templo enfatizou a verdade de que a verdadeira adoração não está confinada a um local físico, mas é centrada em Cristo. A igreja continuou a se espalhar para a África do Norte. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Desde a perseguição, a igreja cresceu. A conversão de figuras proeminentes, como Justino Mártir, um filósofo pagão, que abraçou a fé cristã e argumentou que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Ao longo desses anos, os textos que hoje formam o Novo Testamento foram escritos. 4 evangelhos emergiram, cada um com sua própria perspectiva única. Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinópticos, depictaram Jesus de ângulos complementares. Jesus é o Rei dos Judeus, declarou Mateus, cheio de citações do Antigo Testamento. Ele é o Messias prometido. Marco, com seu estilo direto e conciso, destacou Jesus como o servo sofridor, uma mensagem destinada aos romanos, focando mais em suas ações do que em suas palavras. O Filho do Homem, descreveu Lucas, o médico gentil, com meticulosa atenção a detalhes históricos, e uma ênfase na humanidade perfeita de Jesus. Jesus, o homem perfeito, cheio do Espírito Santo, o Evangelho de João, escrito no final do 1º século, enfrentou o gnosticismo. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele afirmou claramente. João selecionou 7 milagres e 7 declarações, eu sou, para provar a divindade de Cristo. No começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O livro de Atos, uma continuação da história, narra a expansão da igreja primitiva, de Jerusalém a Antioquia e Éfeso. A fé cristã se espalhou pelo mundo. Não tem conclusão, ele disse, pois a história da igreja continua. E finalmente, o último livro do Novo Testamento, Apocalipse. O Apocalipse é um livro profético sobre o fim dos tempos, e a segunda vinda de Cristo à Terra. Profecias que ainda não foram cumpridas, mas que serão em breve cumpridas. Escrito por João, através das visões que ele teve na ilha de Patmos. Ele registrou, eu vi um novo céu e uma nova terra. Ele escreveu, o Cordeiro vence o monstro. A nova Jerusalém desce do céu. A história da igreja não terminou com esses textos. Nós somos herdeiros e continuadores da igreja, nascidos no Pentecoste. O mesmo Espírito que moveu os apóstolos nos guia hoje. Se você quer entender o último livro da Bíblia, Apocalipse, você precisa clicar neste vídeo. Se você pensa que o Apocalipse é um livro sobre destruição, você está completamente errado. O Apocalipse nos diz o que acontecerá antes, durante e depois da segunda vinda de Cristo. Você precisa saber disso. Não se esqueça de apoiar este vídeo com um curtida e compartilhar esta história bíblica completa.